sou Áurea Altenhofen, nasci no dia 25 de janeiro de 56 em Porto Alegre. Cresci no bairro Moinhos de Vento, no quarteirão entre a Tobias da Silva e a 24 de outubro. Meus avós são imigrantes alemães, tanto de pai como de mãe. E nós vimos uma família assim, metade da família da minha avó foi ser colono, fundadores de Rolante. E a minha avó ficou em Porto Alegre trabalhando e tinha uma atividade comercial, um restaurante, quase no lado da minha casa. Eu morava na Dr. Timóteo número 883 e o restaurante era Dr. Timóteo 855, que era o Rembrandt Bar. Então ali, entre a rua Dr. Timóteo, a subida da Tobias da Silva até a Praça Maurício Cardoso, que nós chamávamos de Pracinha do Brizola, carinhosamente, porque o Brizola era nosso vizinho. Ele morava onde tem um shopping comercial, no outro lado da rua era a casa dele. Inclusive, a primeira piscina que eu conheci de pequenininha era a piscina do fundo da casa dele, que ele deixava a gente ir. Era bem legal, assim. E era uma lomba, e nós descíamos voando de bicicleta, eu e os meus amigos, as crianças, assim. E nessa pracinha, Maurício Cardoso, ela tem também umas rampas, assim, de grama, né? E ali, como nós éramos bem pequenos, parecia enorme de grande, e nós voávamos com a bicicleta e fazia cross. Era muito delicioso. A casa que eu morava na Timóteo tinha um pátio bem grande, com muitos abacateiros, e lá era todo mundo assim meio macaco. Nós adorávamos estar sempre por cima das árvores. E, inclusive, às vezes nós vendíamos as frutas na calçada para juntar algum dinheirinho, né? Então a gente vendia os abacates. Eu e mais uma gurizada que morava ali pela Timóteo. Meu avô, ele era pintor primeiro. Ele era um artista mesmo, mas não dava para sobreviver da arte, então ele pintava letreiros, vendia letreiros. Depois ele conseguiu a economia do Caixeiros Viajantes. Inclusive, o dia que eu nasci num hospital, e o primeiro lugar que eu fui foi para o Caixeiros. Saí do hospital direto lá, que era onde o Opa, quando eu falar Opa, às vezes é um escorregão, porque quer dizer, o meu avô é o Opa e a Oma, a Mami e o Papi, né? Só que o Papi, o meu pai, ele se separou da minha mãe muito pequeno e nunca foi presente. Então, a minha figura paterna presente era o meu avô. O pai, eu vim a ter mais convívio bem mais tarde, eu já tinha mais de 15 anos. Na infância, ele foi completamente ausente. O meu pai da infância foi o Kurt Kriegel, no aspecto assim de me ensinar as maneiras, assim, ele era até super exigente, porque ele gostava de ir em restaurante. Então ele tinha o Caixeiros Viajantes. Do Caixeiros ele fez um bar na esquina da Timóteo com a Tobias da Silva, e ele ficou bastante tempo. Aí depois ele foi para o meio da quadra da Timóteo, e daí ele já era propriedade, essa casa ele comprou, antes era alugada, na Timóteo 855. Ali ele adaptou uma casa antiga, né? Tirou as paredes, ela tinha 2 andares, assim, e ele era um restaurante, assim, muito frequentado por muitas pessoas, porque o meu avô, ele era, assim, um pouquinho famoso, porque ele fez um comercial de TV, sabe? Como assim? Ele fez do cigarro Hudson. Não sei se pode dizer marca do cigarro, né? Mas é porque tinha uma história que esse cigarro não queima sozinho. Então o comercial era ele servindo um chopp, e aí ele pegava o cigarro, largava no cinzeiro, ia atender um cliente, levava o chopp, quando voltava o cigarro estava apagado. Então essa era a mensagem que passava. E ele também era uma pessoa muito relacionada, assim, porque ele era maçom, e dentro da maçonaria ele tinha uma graduação lá de mestre, tinha sempre as pessoas assim. E no Caixeiros Viajantes, ele fazia jogos de boliche, ele sempre gostou de jogar boliche, ele e a minha avó, bolão que eles chamavam, né? E faziam campeonatos. Então era muita gente, ele era uma pessoa assim, cheia de gente em volta sempre. O meu avô, ele morou muitos anos na Couto de Magalhães, que é uma rua
paralela com essa que nós estamos aqui no bairro Higienópolis. E ali eles fizeram um centro cultural alemão, que ainda existe, o 25 de julho. Então, tudo isso eu acho que fazia com que o restaurante, o Rembrandt, tivesse sempre uma excelente clientela. Além de que ele tinha um chopp super tradicional. O chopp, dizem que ele sabia tirar o melhor chopp da cidade. E abria num horário, assim, o pessoal que no final do expediente vai passar num local, né, para fechar à tarde, com ele, nesse horário ele estava aberto. Então ele servia também algumas, assim, a cozinha alemã e coisas que eu acho que na época não tinha em outros bares, tipo Rollmops, que é um peixe cru, enroladinho, que come aquilo com chopp, né? Eu sempre estudei em colégio público. Então, de pequenininha, nessa época ainda do OPA, eu estudava no Visconde de Pelotas, que era no Auxiliadora. Aí depois eu fui estudar, existia na época até a 5ª série, aí fazia 4 anos, que não sei o nome daquilo, eu acho que era ginasial. E aí depois vinha o ensino médio, né? E esses 4 anos do ginasial foi no Irmão Pedro, no Dom João Becker, fiz meu ensino médio. Aí fiz faculdade de Direito na Ritter dos Reis. Na época eu entendia que direito me dava uma bagagem para poder ir perguntar e ser ouvida. Era como se fosse uma carta de entrada para as dúvidas que eu tinha e para as minhas necessidades pessoais, principalmente sociais, porque eu sempre tive assim uma evocação bem forte de ajudar os fraquinhos, na verdade, né? Então, assim, desde criança, assim, se tinha um vizinho que ele era menos favorecido, eu procurava, ele ficava mais amigo e dali a gente ia construindo alguma coisa juntos. Até essa questão de vender o abacate que eu falei era com um vizinho assim.